A superexposição à internet tem despertado para uma questão muito delicada, que é proteger crianças e adolescentes de situações como o assédio. A repórter Elis Marina tem informações nesse sentido. O aumento considerável do uso da internet no momento em que é necessário o isolamento social devido à pandemia, o público infantil fica muito vulnerável e é preciso estar atento. O advogado, Dr. Ariel de Castro Alves, especialista em direito da criança e do adolescente, acompanha de perto essa questão e conversa com a gente a partir de agora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com você e com os telespectadores da TV Câmara. O assédio às crianças ainda é pouco controlado? Sim, ainda nós temos uma grande dificuldade de controle, principalmente da internet. Tivemos aumento de denúncias no ano passado em razão exatamente dos crimes cibernéticos, da falta de controle. Nós tivemos aí no ano passado, 2020, segundo a SaferNet, que inclusive mantém um canal em conjunto com o Ministério Público Federal para as denúncias de crimes por meio da internet, foram 156.692 denúncias desse tipo de crime, contra 75.428 em 2019. Então, nós tivemos um aumento muito grande, mais que o dobro de denúncias do ano anterior. É exatamente esse o motivo do distanciamento social, maior uso das redes sociais, dos demais meios vinculados à internet, videochamadas, como nós estamos fazendo aqui, as crianças e adolescentes, muitas vezes com ensino à distância, mas mais tempo também nos games, nos chats, nas redes sociais. Isso acabou gerando mais situações de crimes de internet, principalmente os assédios. Lembrando que assediar uma criança por meio da internet pode ser tratado no âmbito criminal, é previsto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, aliciar, assediar, instigar, constranger criança para a prática de ato libidinoso com uma pena de até 3 anos de prisão. Como orientar os pais e os responsáveis? Os pais e mães precisam estar sempre olhando o aparelho que a criança está utilizando, verificando as fotos. O grande problema hoje dos nudes, né, que são pedidos para crianças, para adolescentes, essa troca de fotos pornográficas, isso é crime também. Não se pode divulgar essas fotos, não se pode trocar esse tipo de fotografia quando envolve crianças e adolescentes. Aliás, quando envolve qualquer pessoa, porque aquilo depois pode ser usado, né, de uma forma vexatória, constrangedora, criminosa com relação às pessoas, aquelas fotos de nudismo, de exposição. Então, é necessário o bate-papo, a conversa entre os pais e filhos, as orientações, a instalação de aplicativos de controle e que sempre verifiquem os celulares dos seus filhos, com quem que eles estão conversando. Muitas vezes adultos se passam por crianças, se passam por adolescentes em chats ou mesmo em games, em jogos, vão ganhando a confiança da criança e depois marcam até encontros, muitas vezes com a finalidade até sexual, de praticar sexo, né, com a criança, aí, o que seria aí o crime já de estupro. E esse próprio aliciamento para marcar esse encontro também já pode ser punido criminalmente. Como observar nas crianças e adolescentes que algo não está bem? Então, os pais precisam estar sempre verificando o que seus filhos estão fazendo dentro dos quartos, com quem que eles estão conversando, que fotos e vídeos eles estão gravando. Os pais e mães podem, inclusive, responder pelos danos que as próprias crianças e adolescentes causem a terceiros. Essa atenção dos pais é a mais fundamental. Atenção, orientação, conversar,
que os filhos possam aí estar se abrindo para os seus pais sobre pessoas diferentes que eles estão conversando, que não são aqueles amigos do dia a dia, da escola, do condomínio, da vizinhança. Tem aumentado o assédio por parte dos familiares e as pessoas do círculo social mais próximo? Muitas vezes um familiar, por exemplo, um tio, ele está lá bebendo, ele de repente resolve mandar mensagem para tentar aliciar o parente, um sobrinho, uma sobrinha, para finalidades sexuais, por exemplo. Então, seria uma das hipóteses que às vezes acontece. Então, é necessário sempre estarmos muito alerta. Nesse período, é mais complicado que as denúncias cheguem, porque as escolas contribuem muito para denunciarem, para estarem tomando providências diante dessas situações. Muitas vezes, as crianças conversam com seus professores, educadores, e os casos chegam aos conselhos tutelares, às varas da infância e da juventude. E nesse período, sem aulas, na maioria aí das escolas, atividades em creches, etc., nós temos também uma dificuldade maior de romper as barreiras do silêncio. A criança sempre tem que confiar em algum adulto, são aqueles que no dia a dia cuidam dela, protegem ela. Como proceder com relação à denúncia? As denúncias elas podem ser feitas até por aplicativos, o próprio Disque 100 tem aplicativos criados especificamente até nesse período de pandemia, inclusive para denunciar os crimes cibernéticos, assédio, aliciamento, pornografia infantil. As pessoas devem denunciar para a própria SaferNet, que tem um canal junto com o Ministério Público Federal. Existem delegacias especializadas de crimes cibernéticos, como nós temos aqui em São Paulo, ou mesmo os conselhos tutelares podem receber denúncias que estarão encaminhando para as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, até porque os conselhos tutelares eles não contam com a estrutura ou mesmo a devida qualificação para atuarem nesses casos. Muitíssimo obrigada por todas as explicações e orientações. Foi um prazer conversar com o Dr. Ariel de Castro Alves. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço falar com você, com todos os telespectadores da TV Câmara.